Olá, muito boa tarde. Hoje é o dia de Santo António de Lisboa, também de Pádua, um santo popular, mas também um doutor da Igreja, um expoente da reflexão teológica. Para nos ajudar a compreender este homem estão entre nós Frei Severino Sentomo e Secundino Correia, que pertence também à equipa redatorial do Mensageiro de Santo António. Muito obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Frei Severino, este António de Lisboa, que se tornou também António do mundo inteiro, não apenas de Pádua, embora seja muito conhecido, ligado àquela cidade italiana. Na realidade, é uma figura que, apesar desta distância temporal, tem ainda muito a fornecer aos dias de hoje. Muitíssimo. Eu acho que é mesmo de muita atualidade. Mas antes de explicar isto, eu gostaria também de dizer que Santo António é também de Coimbra, porque quase a maior parte do tempo da sua vida foi passada lá. E foi em Santo António dos Olivais que ele tornou-se franciscano, mudou mesmo de vida. E entendeu que a vida é preciso vivê-la com um grande sonho, arriscando, procurando tornar este dom maior que temos, torná-lo fecundo, que possa servir para qualquer coisa. Porque amar significa servir. E Santo António gastou totalmente a sua vida indo para um lado para o outro, exatamente com este objetivo de transmitir a beleza da vida, uma vida vivida com o ideal, que é o ideal evangélico, que é o ideal da Boa Nova, que pode ajudar-nos a descobrir o que é a verdade na liberdade, que ajudar-nos a realizar aquele sonho que é o sonho de uma humanidade fraterna e que vive na justiça e na paz. Secundino Correia trabalha muito também na elaboração desta revista do Mensageiro de Santo António. Qual é que é a finalidade, ao fim e ao cabo, desta publicação? Ela acaba também por divulgar muito esta faceta de um santo, também divulgá-la no sentido da sua profundidade teológica, daquilo que ele foi, fazendo um bocadinho o contraponto a esta dimensão mais popular, em que o António acaba por ser mais conhecido, digamos assim. Pois, a revista é uma revista que inicialmente se publicava em Itália e continua a publicar em italiano. A edição portuguesa já se publica há 38 anos, portanto já há uma série de anos. E o que é que a revista, tanto a italiana como a francesa, como a inglesa, como a portuguesa, tentam fazer? E são edições independentes, embora nos ajudemos mutuamente, obviamente. Basicamente, é divulgar a herança de Santo António. Por um lado, toda a sua parte, digamos, mais ligada aos milagres, que é a mais conhecida. Obviamente que isso também é importante ser conhecido e divulgado, porque muitas vezes também é distorcido. Mas depois ir mais longe, divulgar o seu pensamento, que está presente nos sermões de Santo António. Por exemplo, a nossa revista tem sempre 2 páginas dedicadas aos sermões de Santo António e à sua atualização. Mas depois, como Santo António, que foi um homem que interviu na sociedade do seu tempo, esteve atento àquilo que acontecia, esteve atento ao que se passava na Igreja e lutou, digamos, por uma reforma da Igreja, lutou também para que as instituições religiosas e as congregações monásticas também se reformassem e tivessem, digamos, uma nova postura, mas na própria sociedade civil e política ele teve uma intervenção, sobretudo em Pádua, onde deixou um legado que ainda hoje nos faz vergonha, porque conseguiu que a municipalidade de Pádua aprovasse uma lei que
no fundo, proibia a prisão de quem ficava indigente e em situação de insolvência, que naquela altura não só era preso, expoliado de tudo, mas os próprios filhos muitas vezes eram transformados quase numa escravidão. Portanto, ele fez aprovar uma lei para que quem ficasse indigente não pudesse ser privado da sua liberdade e lhe fossem dadas condições mínimas de vida para poder continuar uma vida com dignidade. Portanto, a nossa revista tenta abarcar todos estes aspectos. Por um lado, a religiosidade popular, por outro lado, o pensamento de António, que é de uma profundidade extraordinária, tanto que ele é doutor da Igreja, mas também esta componente talvez menos conhecida da sua intervenção política e social. Frei Severino, fica, digamos, acha que é redutor esta dimensão muito popular de Santo António, aquela que circula muito entre a devoção dos portugueses? Gostava que Portugal descobrisse um Santo António mais de acordo com aquilo que ele realmente foi na sua vida? Eu concordo que Santo António fique no coração das pessoas e, portanto, que continue a ser caracterizado com aqueles aspectos como o de que ajuda a encontrar uma coisa perdida, que ajuda a encontrar um parceiro no casamento. É alguém muito próximo, não é? É alguém, digamos, muito próximo. Quando há uma dificuldade, valha no Santo António, não é? Mas não há dúvida que esta figura ficaria muito mais enriquecida se aprofundássemos esta sua encarnação na história. Digamos, ele colocou toda a sua inteligência, a sua cultura e, sobretudo, a sua profunda humanidade para o bem das pessoas, para a justiça, para a paz entre as cidades, os povos daquela altura. Eu acho mesmo que Santo António poderia ser uma figura típica para a nossa Europa, que hoje não é, parece voltar a distanciar-se um dos outros. Santo António nos recorda que é fundamental entendermos, dialogarmos, enfim, viver uma vida mais justa. Tudo isto é fruto também de estudo, de empenho. Não é apenas sentimento. A vida não é só sentimento. É também trabalho, é também estudo, é também fantasia. Para ajudar, ao fim e ao cabo, a descobrir Santo António, é incontornável este livro que temos aqui, António Secreto, A Força de um Santo, que foi lançado agora. Secundino Correia, qual é a novidade deste livro, que é um romance histórico, digamos assim? Exatamente. Portanto, vai beber em fontes históricas, baseia-se muito nos escritos de Santo António e em documentos, como aquele que eu referi há bocado da Municipalidade de Pádua, portanto, em documentos autênticos. Obviamente, depois, com base nesses documentos, o autor cria uma história, mas que tem muita verossimilhança. É uma palavra difícil para mim. Mas eu queria só contar e ligando àquilo que o Frei Severino dizia, queria contar uma história que nos aconteceu agora mesmo. Vinhamos no táxi e a senhora, a Dona Madalena, conta-nos que era muito devota de Santo António e relata alguns factos da sua vida. Três, ela relatou, que tem a ver com aquilo que o Severino já dizia. Por um lado, ela na altura tinha um café, tinha uma pessoa muito amiga que ia lá e que não arranjava com quem casar. Ela, na altura de Santo António, tinha sempre lá no seu estabelecimento o trono de Santo António e pediu: Santo António, estás a ver aqui, este meu amigo precisa de arranjar alguém com quem casar, alguém que goste dela e então faz esse pedido e não é que passado pouco tempo um outro cliente que também era habituado lá do seu estabelecimento começaram a namorar e hoje têm filhos e estão felizes, etc. Também contam uma outra história, já vou ao livro, acho que é importante para percebermos. Outra história que na altura tinham perdido lá em casa 20 contos que estavam destinados a cumprir uma determinada tarefa, desapareceram, ela fartou-se de rezar o responso de Santo António, até que um belo dia, quando
estavam a dar uma festa, tiraram os pratos que raramente usavam e lá estavam os 20 contos colados no fundo do prato. Pronto. Isto para dizer o quê? Este aspecto de Santo António, digamos, mais popular, que está tão enraizado no nosso povo, e é bom que continue enraizado, porque, no fundo, temos um santo que é próximo das pessoas, e isso é bom. Mas este livro talvez ajude essas pessoas a descobrir uma outra faceta que se calhar é desconhecida. Por isso, António Secreto, o título do livro. E ajudar as pessoas a gostarem ainda mais de Santo António. E ir, digamos, sem abandonar essa devoção popular, ir mais além e perceber que Santo António foi uma pessoa que se preocupou com os pobres, com os injustiçados, portanto, teve uma intervenção social e política e uma intervenção na Igreja também no sentido de a tornar mais pura, menos corrupta, mais próxima dos pobres. Portanto, esse livro, em forma de romance, vai nos ajudar a perceber uma outra faceta e também uma outra que talvez menos conhecida, que é a parte de como Santo António era uma pessoa culta. E como ele ajudou a própria Ordem Franciscana a perceber que estudar e aprofundar as questões também é importante. Não é só, digamos, a devoção, o gostar a rezar, o gostar muito de estar frente ao sacrário, mas também é importante estudar e conhecer em profundidade a nossa fé e a nossa religião. Porque senão, como é que a vamos, e naquela altura era um tempo de grandes heresias, como é que vamos, digamos, convencer os hereges de que estão no erro? Se não estudarmos. Frei Severino, aliás, este livro começa por caracterizar de forma muito original o que é um santo, ou como é que devemos olhar para os santos, não é? Se não se importa, queria mesmo ler um toque inicial, uma pincelada, eu diria, que o autor Nicola Vegro dá mesmo no início do livro. Ele diz assim: nada é mais falso do que a imagem dos santos que ornamentam as nossas igrejas e que vivem na nossa imaginação, com as suas atitudes patéticas, aquele ar melancólico, aquele toque anêmico e evanescente que emana de todo o seu ser, como se fossem eunucos. Não, os santos são obras-primas de Deus, pessoas extraordinárias que forçaram as portas do céu. A sua coragem não conhece limites e mergulha na vida sem descanso, à procura da verdade. E este António Secreto, este livro, eu pergunto-lhe também, Frei Severino, são comuns os estudos científicos, não é? As atas dos congressos antonianos, há material desse que é extremamente importante, mas para chegar mais longe, para que as pessoas também tenham uma capacidade e uma facilidade de leitura, esta abordagem acaba por ser muito interessante, este romance histórico de Santo António. Eu digo, é muitíssimo interessante, porque aqui temos muita imaginação, mas que não é fruto simplesmente de fantasia, é fruto de pesquisa histórica. Como é que a sociedade daquele tempo vivia? Então, eis a grande intuição do autor, é colocar António dentro daquela humanidade, vendo como ele se inseriu naquela humanidade. Aqui é que está o grande valor. Portanto, logicamente nós não podemos ter provas de que tudo aquilo que aqui está escrito se passou na realidade. Porém, é bastante semelhante. Porque eu acho que o segredo de um livro deste tamanho ou realmente se torna cativante e, portanto, nos ajuda a nós também a penetrar aquele ambiente, ou senão depois, enfim, nos cansa e não chegamos até o fim. Enquanto a minha experiência, quando eu li pela primeira vez, eu li mais vezes, mas a primeira vez eu demorei nem sequer um mês para o ler, não é? No meu retalhos de tempo, não é? Mas sempre desejoso de continuar a leitura até chegar ao fim. Não me cansou, não me cansou. Portanto, eu acho que vale a pena mergulhar porque efetivamente nos oferece uma faceta
nova de Santo António. A Secundino Correia é um livro que está agora à disposição dos portugueses. É um convite muito concreto a conhecer a dimensão deste homem, deste doutor da Igreja, pela profundidade da sua reflexão teológica. E António é também, falámos aqui de Coimbra, falámos de Lisboa e de Pádua, mas há uma abrangência à escala planetária, não é? Da devoção a este santo, desde a Ásia à América Latina, nomeadamente, seja a Pádua, seja a Lisboa ou mesmo a Coimbra, chegam visitantes de todas as proveniências. Sem dúvida. Eu penso que Santo António, nesse aspecto, é provavelmente um caso único, porque é um santo que conseguiu, e isto é muito fruto também dele ser franciscano, e os franciscanos, na altura, sobretudo os descobrimentos, espalharam-se por todo lado, e, portanto, Santo António encontra-se espalhado por todo o mundo. Mas é interessante que os devotos de Santo António não são apenas os católicos. Encontramos hindus, muçulmanos, que também são devotos de Santo António. No fundo, talvez pelo segredo da sua profunda humanidade, é interessante que o título original do livro, António Secreto, A Força de um Homem, era o título original, na edição das Paulistas ficou A Força de um Santo, porque poderia haver confusões com outros Antónios em Portugal, e então fez-se essa opção, e acho que está bem feita, mas é interessante que, como Santo António consegue ser tão abrangente, porque eu penso que o segredo está no facto de ele ter, durante a sua vida, sido sempre muito próximo das pessoas, sobretudo daqueles mais marginalizados, que estavam mais nas franjas, mais frágeis. Um facto interessante é que quem é que anunciou a morte do santo? Foram as crianças pés descalços de Pádua que saíram a correr pelas ruas a dizer: morreu o Padre Santo, morreu Santo António. E, portanto, apelidaram logo de santo no dia da sua morte. Isto até contra a vontade de alguns clérigos que não queriam que se soubesse ainda, porque, sendo a fama de Santo António já naquela altura tão extensa, já havia algumas guerrilhas onde é que deveria ficar o seu corpo, etc. Mas as crianças romperam isso tudo, como hoje os devotos de Santo António rompem, digamos, todas as barreiras e se aproximam dele com uma fé que nós podemos dizer que não é aquela fé, mas o que é que nós sabemos de fé? Pois. Claro. Frei Severino, há pouco referimos esse aspecto. Salientar também que Santo António é contemporâneo de São Francisco de Assis, eles cruzam-se. Podemos dizer que é um complemento importante ao próprio São Francisco, no sentido de dotar realmente os franciscanos desta dimensão também do estudo e da formação na teologia. O próprio São Francisco reconheceu, ele que não queria, desculpe, ele que não queria que os frades estudassem, porque queria que os frades ficassem menores, porque quem podia estudar tornava-se maior e, portanto, na sociedade ficava acima. São Francisco queria que os seus frades ficassem sempre menores, simples, humildes. Eis, então, a característica grande de António. Apesar da sua ciência e da sua cultura, ele sempre ficou muito humilde. Humus, terra a terra. Então, quando Francisco viu e ouviu que António era um pregador, não é, muito afamado, mas muito humilde, então apareceu mesmo num capítulo famoso em Arles, na França, no sul da França, para dizer: sim, Santo António, continua a ensinar teologia aos jovens, para que os jovens cresçam também na cultura. A partir daí, eu penso que a Ordem Franciscana, digamos, ampliou o horizonte da sua missão, graças a Santo António.
Secundino Correia, como é que um dia se apaixonou por Santo António? Trabalha neste mensageiro de Santo António. Não é franciscano de hábito, mas de coração. É assim, as paixões têm uma história, não se explicam propriamente, não é? As paixões não são racionais, nunca. Apaixonei-me pela minha mulher, de quem continuo apaixonado, e tudo foi uma circunstância. Mas há uma coisa engraçada entre a minha paixão com Santo António e a paixão com a minha esposa. Ambos fomos estudar para Coimbra. Santo António também foi estudar para Coimbra. Eu digo sempre, como eu, Santo António veio estudar para Coimbra. E se calhar essa é a razão porque a nossa vida se cruzou, uma vez que havia uma comunidade de franciscanos em Coimbra, aliás há duas em Coimbra, e inicialmente eu até me cruzava mais com os franciscanos que nós chamamos em Coimbra de Dias da Silva. Mais tarde é que comecei a cruzar muito mais com os de Santo António dos Olivais, e a vida tece as suas voltas e acabei por ficar a trabalhar a tempo inteiro, já há 12 anos ou 10, na redação do Mensageiro, e faço de tal maneira que eu já me sinto franciscano. Muito bem. No nosso tempo. Já o chamam Frei Secundino. Frei Severino e Frei Secundino. Muito bem, muito bem. Mas só de sublinhar que, mesmo a terminar o nosso programa, este livro, António Secreto, é uma grande oportunidade para descobrir a dimensão deste homem de igreja que é Santo António. Agradeço muito a vossa presença hoje aqui no programa Eclésia, neste dia tão especial que é o dia de Santo António. Muito obrigado. Obrigado a nós. Lembro que pode acompanhar a atualidade informativa na Igreja Católica em agência.eclesia.pt. Nós ficamos por aqui. Tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.